Ei, você, entre a bordo. Vamos voar juntos. Vamos cruzar os céus. Vem comigo, me conhecer. Vem conhecer a nossa força. Nossos valores, nosso legado. A gente. O nosso Brasil, a nossa maior riqueza. Estou aqui para proteger. Manter nossa soberania nos céus. Para estender a mão. Levar vida e esperança. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Voe comigo para o futuro. Juntos somos um só, nas asas que protegem o país. Brasil, essa é a nossa força. Chega a este local o senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, que presidirá esta cerimônia militar, sendo recebido pelo comandante da Base Aérea de Brasília, Coronel Aviador Jorge Marcelo Martins da Silva. Serão prestadas as honras militares de estilo. O comandante da tropa, Coronel Aviador Celso Eurico Fleck, apresentar-se-á ao vice-presidente da República, que passará em revista a tropa. Coronel Aviador Celso Eurico Fleck, apresenta a tropa em forma, pronta para a revista. Apresentado Fleck, vamos passar a revista à tropa.
Celso Eurico Fleck, solicito autorização para dar prosseguimento à cerimônia militar. Autorizado, Fleck, parabéns aí pela postura e pela marcialidade da tropa. Muito bom. Valeu. Neste momento, o vice-presidente da República, acompanhado pelo comandante da Base Aérea de Brasília, dirige-se à tribuna de honra, onde será recepcionado pelas seguintes autoridades: Ministro de Estado da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior; e por oficiais generais, membros do alto comando da Aeronáutica. Cerimônia em comemoração ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira, com imposição da Ordem do Mérito Aeronáutico. Convidamos a audiência a tomar seus assentos. A Força Aérea Brasileira sente-se honrada em registrar a presença das seguintes autoridades: Embaixador do Peru, Rômulo Fernando Acurio Travesso; Embaixadora da Suécia, Karin Wallenstein; Ministros de Estado das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França; da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes; da Educação, Vitor Godoy Veiga; da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento; e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Célio Faria Júnior. Ministro de Estado da Aeronáutica, no período de 6 de outubro de 1992 a 31 de dezembro de 1994 e de 20 de novembro de 1995 a 1º de janeiro de 1999, Tenente Brigadeiro do Ar Lélio Viana Lobo. Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Marco Antônio Freire Gomes. Comandante da Aeronáutica, no período de 28 de fevereiro de 2007 a 30 de janeiro de 2015, Tenente Brigadeiro do Ar Junichi Saito. Comandante da Aeronáutica, no período de 30 de janeiro de 2015 a 4 de janeiro de 2019, Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. Comandante da Aeronáutica, no período de 4 de janeiro de 2019 a 12 de abril de 2021, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Senadores da República, Carlos Portinho, Plínio Valério e Lucas Barreto. Deputados federais, Aloísio Mendes, Gilberto Nascimento, Lafayette de Andrada, Vitor Hugo, Marcel Van Hatten, Bia Kicis e Coronel Crisóstomo. Secretário-Geral do Ministério da Defesa, Sérgio José Pereira. Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brigadeiro do Ar Antônio Ramírez Lorenzo, representando neste ato o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres. Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Lúcio Mário de Barros Góes. Ministros do Superior Tribunal Militar,
Oficiais generais, membros do Alto Comando da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica de ontem e de hoje. Secretários do Ministério da Defesa, oficiais generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica. Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil. Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Lúcio Capeleto, representando neste ato o Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Autoridades dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Adidos militares estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro. Comandantes, chefes, diretores e prefeitos de organizações militares e graduada Master da Guarnição de Aeronáutica de Brasília. Durante esta cerimônia, sobrevoarão aeronaves operacionais da Força Aérea Brasileira e a nossa Esquadrilha da Fumaça. No dia 23 de outubro, comemora-se o Dia do Aviador, pois foi nesta data, no ano de 1906, que Santos Dumont, o grande inventor brasileiro, alçou o voo com seu 14 bis pela primeira vez. E também nesta data, em homenagem ao pioneirismo do patrono da aeronáutica brasileira, celebramos o Dia da Força Aérea Brasileira. Uma instituição vibrante, que conquista cada vez mais um papel de destaque no cenário mundial, inclusive no setor espacial. Em suas fileiras, conta com mais de 68 mil militares e com cerca de 670 aeronaves, destacando-se como a maior força aérea do Hemisfério Sul e a segunda das Américas. Esta cerimônia marca a imposição solene da insígnia da Ordem do Mérito Aeronáutico, que representa a própria essência do ideal que inspira os integrantes da nossa força, e será concedida a notáveis personalidades que se somaram ao esforço da FAB nas diversas ações ocorridas ao longo do ano de 2022. É neste contexto que homenageamos hoje os aviadores que cruzam os céus, inspirados pelo pai da aviação, Alberto Santos Dumont, e reverenciamos os homens e mulheres de azul que atuam diuturnamente para garantir a manutenção da soberania do espaço aéreo e integram o território nacional em prol da defesa da pátria. Força de homens e mulheres que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, em prol da sociedade brasileira. Uma força que sobrevoa campos, cidades e mares, inspirada nos sonhos, forjada pela luta e pela coragem, que se mescla com nossa própria nacionalidade. Uma força de novos desafios, mas que continua sempre com os mesmos valores: profissionalismo, disciplina, integridade, comprometimento e patriotismo. Uma força de tecnologia, integra o território nacional, controla o espaço aéreo e que está a todo instante defendendo os 22 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a minha, a sua, a nossa Força Aérea Brasileira. Dia 23 de outubro, Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira.
A Força Aérea Brasileira tem como missão institucional manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Para bem cumprir esta missão, a nossa força se utiliza do reconhecido trinômio defender, controlar e integrar. O defender representa a missão por excelência de qualquer força armada, ou seja, garantir a soberania do espaço aéreo sobrejacente do país. O controlar encontra-se no cerne da capacidade, considerada como estrategicamente fundamental pelo Estado brasileiro, de dotar o país de um sistema de controle de tráfego aéreo integrado, a fim de garantir a segurança da navegação aérea no volume aeroespacial sob sua responsabilidade. O integrar expressa o reconhecimento à tradição integradora do valoroso Correio Aéreo Nacional, o nosso CAN, um dos maiores legados do patrono da Força Aérea Brasileira, o Marechal do Ar Eduardo Gomes. E aumentando ainda mais as capacidades operacionais e estratégicas da FAB, tornando-a mais forte, moderna e eficaz para defender, controlar e integrar os 22 milhões de quilômetros quadrados da nação brasileira, incorporaram-se aos nossos consagrados vetores as modernas aeronaves KC-30 e F-39 Gripen, que abrilhantam a nossa solenidade. Essa é a nossa força, vocacionada a voar e a inovar, reforçando o compromisso em manter a soberania dos céus da nossa pátria madra, Brasil. Ordem do dia do comandante da Aeronáutica. Alusiva ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, excelentíssimo senhor embaixador do Peru, Rômulo Fernando Acúrio Traverso, excelentíssima senhora embaixadora da Suécia, Karen Wallerstein, em nome dos quais cumprimento as demais autoridades já presentes, já nominadas. Senhoras e senhores, bom dia. Inicio minhas palavras agradecendo a todos a disponibilidade de estarem conosco nessa manhã, prestigiando mais um dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. Na sequência interminável de desafios e vitórias que fazem a evolução da humanidade, ocupa um lugar de destaque a capacidade de sonhar melhores condições de vida, o conhecimento adquirido e o caráter empreendedor de seus inventores. Olhando o passado da perspectiva atual, tal premissa pode ser facilmente comprovada pelas invenções do papiro dos egípcios, dos barcos dos fenícios ou dos vikings, da lâmpada de James Lindsay ou de Thomas Edison, da imprensa, do motor a vapor e do avião. Voar. Ao longo da história, o sonho de voar e de ser aviador foi perseguido por diversas gerações de arrojados aventureiros, desejosos de conquistar o azul dos céus por meio de suas engenhosidades voadoras. Tal fascínio é relatado desde os tempos mais remotos, com Ícaro, que, segundo a mitologia grega, tentou sair da ilha de Creta voando com um par de asas de cera e de penas, mas, contrariando a sugestão de segurança do seu pai Dédalo, assumiu o risco de voar próximo demais do Sol, tendo suas asas derretidas, vindo a cair no mar Egeu. Outro gênio da humanidade, conhecido por sua obra no período renascentista, Leonardo da Vinci, também não conseguiu desbravar os céus, em que pese todo o seu conhecimento e esforço empenhado para a transformação dos seus sonhos em realidade. A invenção do avião é fruto da genialidade de muitos que buscavam alçar os ares no início do século XX, mas tem no voo do 14 bis de Santos Dumont, em 23 de outubro de 1906, em Paris,
um marco histórico e reconhecido pelo Aeroclube da França, entidade autorizada a homologar qualquer evento significante, tanto no campo dos balões e dirigíveis, como dos mais pesados que o ar. Portanto, é motivo de orgulho para nós brasileiros que um mineiro de Cabangu, após anos de busca dos conhecimentos necessários e da persistência típica de nossos conterrâneos, tenha concretizado o seu sonho de alçar os ares por meios próprios, dando início a um processo evolutivo impressionante, capaz de levar o homem a todos os limites da Terra, a velocidade várias vezes superior à do som e com níveis de segurança elevadíssimos. É exatamente por esses atributos de Santos Dumont, busca dos conhecimentos, fortaleza de vontade e persistência pelos sonhos, que nós o reverenciamos como pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, assumindo o dia 23 de outubro como Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A partir da invenção do avião e da rápida chegada de vários exemplares em nosso país para atividades civis e militares, nosso povo rapidamente se apaixonou por aqueles pequenos pássaros de tela que paulatinamente deram espaço às grandes águias de aço. Constituída pela aviação civil, pela indústria aeronáutica, pela infraestrutura aeroportuária e pela Força Aérea, a aeronáutica brasileira tem experimentado, desde seus primórdios, uma evolução contínua em todas as áreas que a compõem. Nosso imenso país dispõe de centenas de aeródromos, é possuidor de uma aviação civil robusta e com altíssimos níveis de segurança. Abriga a terceira maior empresa aeronáutica do mundo, e a nossa Força Aérea, sim, a minha, a sua, a nossa Força Aérea Brasileira, que é a maior e mais bem equipada do Hemisfério Sul e a segunda maior das Américas. Criada a partir da junção das aviações naval e militar durante a Segunda Guerra Mundial, honra-nos nosso batismo de fogo na campanha do Atlântico Sul e no Teatro de Operações da Europa, no qual fomos representados pelos integrantes do Centapoa e da primeira Esquadrilha de Ligação e Observação. Muitos desses integrantes entregaram sua vida em defesa dos mesmos princípios pelos quais sempre viveremos: a pátria, a liberdade e as nossas instituições. Acompanhando a rápida evolução do mundo, as atividades aeronáuticas começam a conviver com os novos desafios da área espacial, para onde nossos olhos começam a brilhar mais intensamente. É uma nova fronteira de sonhos, de conhecimentos necessários e de empreendedorismo criativo. Meus comandados, no momento em que celebramos o 116º aniversário do primeiro voo do mais pesado que o ar, renovo minha crença na capacidade criativa, nos conhecimentos e principalmente nos sonhos dos mais de 70 mil homens e mulheres que formam a nossa Força Aérea Brasileira. Tenhamos, no cumprimento da missão, a proa básica a ser voada. Na nossa fortaleza de vontade, a ferramenta para ultrapassarmos as tempestades. E nos nossos esforços diários, a certeza de que nossos sonhos não são apenas nossos, mas de um povo pelo qual juramos entregar nossas vidas e do qual continuamos a receber os maiores índices de confiança. Finalizo parabenizando e agradecendo aos homenageados com a Ordem do Mérito Aeronáutico por seu apoio à nossa Força Aérea Brasileira, origem do reconhecimento representado pelas comendas que em breve receberão. Parabéns, filhos altivos dos ares. Parabéns à Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Muito obrigado. A aviação brasileira, uma das mais expressivas do mundo, é constituída da Força Aérea Brasileira, das aviações naval e do Exército, de entidades públicas e privadas e de diversos outros segmentos. Em homenagem ao conjunto da aviação brasileira,
Convidamos todos os presentes a posicionar-se de pé e pegar os seus passaportes oficiais do evento para juntos cantar o Hino dos Aviadores, letra do capitão aviador Armando Serra de Menezes e música do tenente músico João Nascimento. Convidamos a audiência a tomar posição de respeito. Imposição da Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. A bandeira nacional, conduzida pelo primeiro-tenente aviador João Vitor Bentes Correia, deslocar-se-á para ocupar sua posição de honra. Aproxima-se em passo cadenciado de solene ritual cívico a bandeira nacional para assumir posição de destaque no ato que daqui a instantes será realizado. O pavilhão nacional encerra, no conteúdo grandioso de sua simbologia,
a própria alma da nacionalidade vibrante e esperançosa em toda a condensação histórica do passado de glória em que nos louvamos e em todo o vislumbre otimista do futuro Brasil que almejamos. Concitamos, pois, todos os presentes que, neste momento, adotem a mais respeitosa atitude reverencial, pois é a própria nação brasileira que, representada no magno símbolo, toma seu lugar de honra. Convidamos os portas-estandartes das organizações agraciadas a ocupar seus lugares no dispositivo. Temos a honra de convidar os agraciados e os comandantes de organizações militares agraciadas com a Ordem do Mérito Aeronáutico a ocupar seus lugares com a frente voltada para as tribunas. Os militares agraciados adotarão a posição de descansar, estando os oficiais com as espadas desembainhadas. Os comandantes de organizações militares agraciadas permanecerão com as espadas embainhadas. A Ordem do Mérito Aeronáutico é uma distinção concedida aos militares da aeronáutica brasileira que tenham prestado notáveis serviços ao país ou que se hajam distinguido no exercício da sua profissão. Aos militares das Forças Armadas Nacionais e Estrangeiras que se tenham tornado credores de homenagem da nação brasileira e particularmente da aeronáutica. Aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham destacado nas suas áreas de atuação a serviço da pátria e às corporações militares nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, por serviços ou ações que as recomendem ao reconhecimento da nação brasileira e, de modo particular, ao da aeronáutica.
Temos a honra de convidar os paraninfos da Ordem do Mérito Aeronáutico a ocupar os seus lugares no dispositivo. Temos a honra de convidar o vice-presidente da República, acompanhado pelo ministro de Estado da Defesa e pelo comandante da Aeronáutica, a efetuar a imposição das condecorações aos estandartes das organizações agraciadas. O vice-presidente da República impõe, neste momento, as condecorações aos estandartes das seguintes organizações militares: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Comando Logístico do Exército. Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais. Escola Superior de Defesa. Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo. E Prefeitura de Aeronáutica de Natal. Convidamos o vice-presidente e o ministro da Defesa a retornar à tribuna. Durante a imposição das condecorações, os agraciados tomam a posição de sentido. Os oficiais perfilam suas espadas, abatendo-as no momento em que o paraninfo defrontar. Quando esse alcançar o agraciado seguinte, ele retornará à posição de descansar. O militar desarmado fará continência individual. Convidamos os paraninfos a efetuar a imposição das condecorações.
Será prestada continência à bandeira nacional pelos paraninfos e agraciados. Serão dados os toques de sentido, ombro-arma e, em continência, bandeira apresentar arma. Somente os paraninfos e os agraciados prestarão a continência. Em seguida, os toques de ombro-arma, descansar arma e descansar. Após o toque de descansar, os oficiais embainharão suas espadas. Convidamos o comandante da Aeronáutica e os demais paraninfos a retornar às tribunas. Convidamos os senhores agraciados e os comandantes das organizações militares agraciadas a retornar às tribunas para o prosseguimento da cerimônia.
Os portas-estandartes retornarão ao dispositivo inicial. A bandeira nacional retornará ao dispositivo inicial. Convidamos a audiência a tomar seus assentos. Posso entrar com a mensagem do Ministro da Defesa? Mensagem do Ministro de Estado da Defesa, alusiva ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Motivado pela vontade de alcançar os céus, Santos Dumont nos permitiu voar pela primeira vez em 23 de outubro de 1906. Ao criar o primeiro avião, o pai da aviação conseguiu decolar, voar e pousar por seus próprios meios com 14 bis. Poucos anos após, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, sobre campos, cidades e mares da Itália, a Força Aérea Brasileira teve seu batismo de fogo. Seus bravos pilotos conseguiram vitórias impensáveis e, por vezes, improváveis contra o mal que assolava a liberdade e a autodeterminação dos povos. Heróis do primeiro grupo de aviação de caça, o famoso Sentapua, mostraram ao mundo valores que forjam até hoje o aço que reveste a natureza dos militares. Alcançando os locais mais longínquos do nosso país e também além fronteira, os filhos altivos dos ares entregam segurança e levam esperança a quem mais necessita.
Hoje, mais moderna e dotada de tecnologias de última geração, a FAB continua sendo pilar fundamental para defender, controlar e integrar o nosso vasto e riquíssimo território. Honram todos os dias o legado deixado por seus antepassados. Aos bandeirantes audazes do azul de ontem e de hoje, o reconhecimento do Ministério da Defesa. Que Deus continue abençoando cada decolagem e cada pouso, céu de brigadeiro e sucesso no cumprimento de tão nobre missão. Asas que protegem o país. Convidamos a audiência a posicionar-se de pé. Desfile militar. A tropa desfilará em continência ao vice-presidente da República, ao som da canção Bandeirantes do Ar, letra do cadete aviador Luiz Felipe de Magalhães e música do tenente músico João Nascimento, e do hino dos aviadores, letra do capitão aviador Armando Serra de Menezes e música do tenente músico João Nascimento.
Senhoras e senhores, neste momento, retirar-se-á do local da solenidade o vice-presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, a quem serão prestadas as honras militares de estilo. O senhor vice-presidente da República e o senhor comandante da Aeronáutica parabenizam os agraciados e agradecem a presença de todos. Convidamos os senhores agraciados a retirar os complementos da condecoração no Salão das Pombas, localizado atrás das tribunas. Está encerrada esta cerimônia. Defender, controlar, integrar. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.